falar por terra. Pai do Senhor, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual, luta espiritual. Um tema que gera muita dúvida na cabeça de todo mundo. E é pensando nisso que eu, a Rainha e o Natan, a gente resolveu convidar o pastor Zé Alves para conversar um pouquinho com a gente sobre o tema, falar sobre esse tipo de tema e responder algumas perguntinhas. Amém, pastor? Amém, é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Boa noite a todos aí que vão nos acompanhar no vídeo posteriormente. É um grande prazer estar aqui, algo tem ardido no meu coração, né? Ver vocês com esse projeto e tem me edificado muito e eu espero poder responder aí, tirar as dúvidas daquelas pessoas que têm dúvidas nessa área. Amém. Antes da gente começar as perguntas, eu só queria lançar 2 versículos aqui para a gente ter algum fundamento bíblico, né? Para alguém não falar, não tem nada de Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 fala: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Beleza. E a outra está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E agora a gente vai começar com as perguntas. Olha. Amém. Paz do Senhor, gente. A primeira pergunta que a gente vai estar fazendo para o pastor é a respeito do diabo. Se o diabo ele é onipresente. Na verdade, o diabo não é onipresente, é onipresente só Deus. Mas o diabo ele tem ramificação em todos os lugares, ou seja, ele tem uma rede de comunicações. Então, existem demônios em muitos lugares, em todos os lugares, e os demônios se comunicam entre si. Então, acaba que a informação ela chega a todos os lugares. Amém? Eu queria fazer uma perguntinha também a respeito dos demônios, já que o senhor tocou nesse assunto. Eles têm poder para poder possuir uma pessoa, né? Como é que funciona esse processo? A pessoa ela realmente tem que estar em pecado quando ela é levada a ser possessa? E se ela se lembra depois do que aconteceu, né, com ela após essa atividade? Sim, falando da possessão, toda possessão ela vem baseada em uma legalidade. O demônio não tem poder de entrar na vida de uma pessoa a não ser que haja uma autorização de Deus e uma legalidade. Então, de onde essa legalidade pode vir? É aí que nós precisamos entender. De onde a legalidade vem? A primeira base da legalidade ela vem de uma transferência geracional, ou seja, herdada de antepassados. E através dessa herança geracional, ao longo do caminho vão sendo geradas situações na vida do ser humano que o próprio ser humano vai abrindo brechas na sua vida, onde o demônio vai entrando e dominando, até que um dia chega a ter a possessão. Então a possessão é a posse completa. A posse completa é quando o diabo ele já abriu tantas brechas, tantas portas, que ele passa a ter uma liberdade de domínio sobre a vida daquela pessoa. Agora, essa pessoa ela fica consciente, essa é a pergunta, né? Ela fica consciente do que aconteceu pós-ato ou durante a possessão? Sim e não. Em alguns casos, a pessoa escuta ela mesma falar, ela ouve todo o ambiente em volta e ela entende tudo que está acontecendo. Mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, a pessoa fica completamente inconsciente. O diabo toma a mente daquela pessoa, domina a mente daquela pessoa, e aquela pessoa não se lembra de nada que aconteceu naquele ambiente onde houve aquela manifestação. Amém. A terceira e última pergunta, pastor, é sobre batalha espiritual. Como combater e como vencer o mundo espiritual? Boa pergunta, Nathan. Muito boa pergunta. Eu acho que nós precisamos muito entender sobre batalha espiritual baseado na prática da luta.
Alguns textos na Bíblia vai falar tanto de batalha espiritual quanto de armas a serem usadas na batalha espiritual. Então, se a gente for acompanhar Efésios 6 vai dar para a gente uma armadura de guerra, uma armadura de combate. E ali vai traçar aquela armadura, colocando item por item: capacete, couraça, escudo, cinturão, sandália, calçado, espada. É algo para que você possa atacar o inimigo. Mas na maioria das vezes, as batalhas espirituais não são travadas nós atacando o inimigo, mas na maioria das vezes elas são o inimigo nos atacando. Então existe abertamente a armadura de ataque, mas existe a armadura de defesa. A armadura de defesa, ela não é uma roupa, não é uma vestimenta, uma roupa que você veste, não são armas que você empunha como a armadura de ataque. A armadura de defesa, ela está mais baseada ao nosso estilo de vida, aos nossos princípios e à nossa maneira de viver. Então, como me proteger de um ataque do inimigo? Levando em conta que o diabo é legalista. O que é ser legalista? É alguém que trabalha somente mediante a autorização e uma legalidade. Então Deus precisa permitir que o diabo trabalhe. E para que o diabo trabalhe, essa permissão parte de nós, das nossas decisões, das nossas maneiras de viver, das nossas atitudes, dos nossos princípios. Então, Jesus, ele não se preocupa em ensinar para os discípulos como expulsar demônio, como lutar com demônio, como vencer isso, como vencer aquilo. A primeira conversa no livro de Mateus que Jesus começa com os discípulos é o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é uma armadura de defesa. Se eu quero me proteger dos ataques do inimigo, eu preciso ler o Sermão do Monte e trazer ele para a minha vida. Eu preciso praticar o que está escrito lá. Porque o que adianta eu vestir uma armadura e eu ir para uma batalha para lutar contra alguém preparado para a luta? Vou citar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo. Alguém que nunca teve nenhuma experiência de voo, de sair do chão, de voar. De repente você coloca um paraquedas nessa pessoa e sobe num avião e vai às alturas, aí de repente você abre a porta daquele avião e fala assim, pula. Seria um risco terrível para aquela pessoa, ela se aventurar em pular do avião e abrir aquele paraquedas. Que risco imenso seria. Por quê? Porque ela não foi preparada, porque ela não se preparou, ela não entendeu sobre aquele ato do paraquedismo, ela não teve nenhum treinamento, então ela certamente vai ser muito perigoso para ela e muito provavelmente aquela pessoa vai morrer quando ela descer naquele paraquedas, ela vai morrer ou vai se machucar muito. A mesma coisa é o mundo espiritual. As pessoas imaginam aquela armadura como algo mágico, que eu peço a Deus, me reveste a tua armadura e aí eu vou para a batalha contra o inimigo. Mas a batalha verdadeira, ela não é travada nesse momento, ela é travada mediante os meus princípios, mediante o meu estilo de vida, mediante o quanto eu me entreguei para Deus e o quanto eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. Então o Sermão do Monte, quem quer entender de batalha espiritual, quem quer travar uma batalha espiritual e entende que o seu chamado é um chamado para a libertação, para um trabalho mais voltado para a batalha espiritual, não entre na batalha espiritual, entre na preparação da armadura de defesa. A armadura de defesa é o Sermão do Monte, são as nossas práticas diárias, é aquilo que nós fazemos todos os dias, senão o diabo ele terá uma brecha, aí você vai para um ataque, uma guerra espiritual com o diabo, mas em contrapartida a sua vida está aberta, desguardada, desprotegida, e aí o diabo entra e causa destruição. Amém, Natan? Amém. Brotou uma pergunta aqui na minha mente agora. Batalha espiritual é um tema muito comum, e todo mundo quer saber, e todo mundo está sujeito a sofrer.
Como saber que eu estou passando por uma batalha espiritual? Como é que eu vou saber que o mundo espiritual está acontecendo aquilo ali? Na verdade, todo mundo natural, ele é influenciado pelo mundo espiritual. Em todo tempo, o mundo natural é influenciado pelo mundo espiritual. Mas eu consigo identificar algumas coisas. Por exemplo, muito claramente, a pessoa do nada, ela tem uma personalidade, é uma pessoa alegre, é uma pessoa descontraída, é uma pessoa de bem com a vida. Do nada, aquela pessoa perde o gosto pela vida. Ela começa a sentir uma tristeza, uma angústia que ela não tinha. Isso é um indício de batalha espiritual. Outra coisa assim que seria muito tranquila aqui de explicar, que todo mundo entenderia. Você tem toda a condição para crescer na vida, para prosperar, você trabalha muito, você cuida do seu dinheiro, mas nada do que você faz dá certo, as coisas vão pelo ralo muito facilmente. Muito provavelmente há uma batalha espiritual por trás da sua vida e há inimigos trabalhando para que você não prospere. Em contrapartida, às vezes a pessoa, do nada, a pessoa adoece continuamente, todo dia uma coisa nova, todo dia uma coisa nova. Pode ser um indício de uma obra do inimigo agindo na vida daquela pessoa para destruir a saúde daquela pessoa. Então é fácil identificar quando eu estou numa batalha espiritual. Se eu parar para pensar um pouco mais e eu buscar uma sensibilidade naquilo que eu estou vivendo, eu vou entender quando é algo natural que acontece mesmo na vida e quando é algo que foge das coisas corriqueiras da vida. Mas a principal base para eu ter certeza que é uma batalha espiritual, eu preciso, ao identificar que alguma coisa está fora do lugar, eu preciso procurar alguém que tenha discernimento espiritual e tenha comunhão verdadeira com Deus. E que o trabalho que essa pessoa faz está baseado na palavra, na Bíblia Sagrada. Amém. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tem mais nada em mente, não? Pastor, você pode, se quiser acrescentar alguma coisa, fazer consideração final, dar alguma dica para quem sofre disso, ou quem tem curiosidade sobre o assunto, a palavra é sua. Amém. Então, é um tema muito gostoso de conversar sobre ele, mas é um tema muito vasto, então a gente precisaria, para cada pergunta dessa, a gente precisaria de um bom tempo para responder com exemplos e tal. Então a gente tenta simplificar o máximo aqui. Mas eu queria trazer um entendimento sobre a questão da batalha espiritual. A batalha espiritual e todo o entendimento espiritual é baseado em algo chamado discernimento de espírito. Eu preciso buscar em Deus uma sensibilidade, um entendimento para saber o que está acontecendo no mundo espiritual naquele momento, naquela área da minha vida. Eu preciso ter esse discernimento espiritual. Porque algumas vezes a gente depara com pessoas que têm um entendimento completamente errado de tudo isso e a pessoa leva aquele assunto que ela está vivendo para uma batalha espiritual, mas no fim não é batalha espiritual. Então eu quero contar um exemplo aqui. Nós estávamos acompanhando uma pessoa recém-conhecida, que aquela pessoa estava há anos dentro de uma igreja e ela orava muito pela sua família. Ela orava, toda vez que a gente tinha um contato com aquela pessoa, ela dizia: ora pela minha família, o diabo está prendendo meu marido os vícios, o diabo está prendendo os meus filhos, não permite os meus filhos vir para a igreja. E de repente, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de ir na casa daquela irmã para orar com a família dela. Depois dela insistir tanto com a família permitiu que nós fôssemos lá orar. E nós fomos naquela casa orar e nós começamos a conversar, um bate-papo informal, e começamos a conversar. No meio de toda aquela conversa, a família daquela mulher, ela se sentiu à vontade com a gente e, de repente, quando a gente começou a conversar sobre o assunto real que tinha sido proposto, que era ir lá para conversar, falar de Jesus para eles, para convidar eles para ir na igreja, nós tivemos uma surpresa tremenda. Os filhos daquela mulher
eles não iam na igreja, porque aquela mulher, ela chegava dentro de casa e ela fazia uma lista. Isso pode, isso não pode, isso é de Deus, isso é do diabo, isso aqui vai te levar para o céu se você fizer, mas isso aqui vai te levar para o inferno. Você está na mão do diabo, é o diabo que está na sua vida, é por isso que você está tendo essas práticas. E de repente, aquela mulher dizia para aquele marido o tempo todo: o diabo está te usando para beber essa bebida alcoólica, essa bebida é do diabo. Você precisa ir para a igreja para ser liberto dessa bebida. Então aquele marido, ele começou a criar um conceito da igreja. Se eu for para a igreja, a primeira coisa que eu vou ouvir é que eu não posso beber mais, é que eu tenho que parar de beber. Aqueles filhos começaram a pensar: se eu for para a igreja, eu vou começar a receber palavras que vão me proibir de fazer o que eu faço, o que eu mais gosto. Eu não vou poder ter os mesmos amigos, eu não vou poder ir nos mesmos lugares, eu não vou viver, eu vou deixar de viver se eu for para a igreja. Eu sou jovem, eu preciso viver. Então nós começamos a entender que a maneira daquela mulher agir dentro da sua casa era a pior batalha espiritual que precisava ser vencida. Então nós precisamos entender claramente onde é uma batalha espiritual de verdade, onde há uma ação do diabo e onde é as próprias práticas humanas que impedem a ação de Deus. Aquela mulher era uma crente fiel, até que a gente foi descobrir a realidade que aquela mulher era uma grande religiosa e ela não sabia amar a sua família e levar o amor de Cristo para dentro da sua casa. Então eles olhavam para ela, eles não viam Deus, eles não viam Jesus, então eles não se convertiam. Mas depois daquele processo, eles começaram a se abrir para o Evangelho, e aí eles começaram a caminhar, e no final das contas, os filhos daquela mulher se converteram muito mais profundo que ela, porque ela ainda tinha aquele vínculo religioso de acusação. Mas eles tiveram o privilégio de experimentar o Evangelho da libertação de verdade. Não aquele que diz para você: você não pode, você não deve fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas aquele de que traz para a gente uma certeza dentro de nós, não que nós não podemos, mas que nós não precisamos mais fazer aquilo. Então a batalha espiritual, ela tem esse lado. Mas ela existe o lado do ataque do diabo. E aí quando nós pegamos aquilo que é espiritual e nós trazemos aquilo como físico, nós nunca vamos conseguir vencer o espiritual no físico. Então tem pessoas que para ele tudo é normal. Tem gente que a vida dele é um verdadeiro sofrimento. E tudo que a pessoa faz, nada dá certo. E aquela pessoa, ela traz para o mundo natural tudo isso. E ela quer naturalizar isso o tempo inteiro. E não consegue reconhecer que precisa de uma ajuda espiritual. Então a melhor maneira de entender quando é uma batalha espiritual é ter um relacionamento com Deus. É se relacionar com Deus. E aí nós teremos um discernimento espiritual. Então era isso que eu queria compartilhar. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí. E surgindo dúvidas, eu me coloco à disposição para estar junto, para a gente estar conversando mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.